o América está naquele bolo ali, apesar do revés, e agora tem Libertadores. Como é que você tem visto, hein, Bob, esse momento do América? O Mancini falou muito de cansaço no jogo com o Curitiba. Eu acho que assim, esse negócio do cansaço, ele é meio um mantra dos treinadores, assim, e eu acho que isso vem da agenda do futebol brasileiro e é um negócio com o qual todos nós temos que conviver. A gente também fica cansado, não é? Então, assim, é claro que ele não tem um elenco tão recheado assim. Eu acho que o elenco do América é mais enxuto. É muito mais enxuto, mas é assim, se quiser ficar no meio da tabela, e eu acho que o campeonato do América é para ficar no meio da tabela, para se manter mais um ano na Série A e na Libertadores, acho que, enfim, é muito difícil a situação. Se conseguir sonhar com a Sul-Americana, já seria um novo torneio internacional, né? Uma coisa que o América ainda não tinha experimentado. Acho que o Mancini está fazendo um bom trabalho com o pouco que tem, né? Ele está fazendo um bom trabalho com o pouco que tem. Claro que assim, ele perdeu muito do time quando ele foi para o Grêmio. Ele deixou um time muito mais competitivo do que o time que ele encontrou quando ele voltou. O América não estava bem, né? Tanto que foi o único treinador demitido dos últimos, né? Pois o Marquinhos Santos. Exatamente. Os outros saíram por conta própria, ele foi demitido. E quando ele foi embora, quer dizer, ele tinha uma dupla de zaga muito boa, ele tinha, me corrija se eu estiver errado, mas ele perdeu a dupla de zaga principal. Bauerman e Anderson. E o Anderson, ele perdeu o Zarate, ele perdeu o Ademir, ele perdeu uma base importante de time. E ele está fazendo um bom trabalho, apesar das reposições não terem sido exatamente do mesmo tamanho. Só uma correção, né? Bob. O Ricardo Silva também saiu. O Ricardo Silva também saiu. Que era o titular, né? O Anderson era reserva. Era reserva. Então, assim, eu acho que ele está fazendo um bom trabalho, mas precisa botar o pé no chão nesse sentido, né? E dizer assim, olha, esse é o campeonato do América. O campeonato do América é para ficar aí no meio da tabela e dá para ficar no meio da tabela. Agora, o América, o Kelly, eu acho que ele levantou demais o sarrafo ano passado ao já ir para Libertadores nessa volta à Série A, né, em 2021. E esse ano, claro que a gente imagina, né, o time foi para Libertadores em 2021, né, no Brasileiro de 2021, então esse ano ele tem que brigar por alguma coisa melhor. Mas é difícil para o América, o elenco que tem que brigar por alguma coisa melhor. Né? Eu acho que assim, o América, na verdade, surpreendeu o ano passado. Né? Que ele começou a temporada, começou o Brasileiro do ano passado com a meta de não cair. E as coisas foram acontecendo de certa maneira, que o Mancini conseguiu ter essa base, saiu, o Marquinhos Santos deu aquele impulso final, que também foi importante. Eu acho que as pessoas, às vezes, diminuem muito o trabalho do Marquinhos Santos no América, então eu não concordo muito com isso. Inclusive, no início desse ano, quando ele começou a optar, a priorizar a Libertadores em detrimento do Mineiro, eu concordei, porque eu achava que o Mineiro tem todo ano, a América estava numa uma chance histórica para ele de Libertadores. E ele foi conseguindo, é claro que ele foi conseguindo aquelas classificações heróicas, não foi nada tranquilo, não foi, mas eu acho que falta um pouco de racionalizar assim, a situação do América. Naquele momento, entre Mineiro e Libertadores, eu achei que a decisão do Marquinhos Santos estava totalmente correta de priorizar a Libertadores. Agora, entre Libertadores e Brasileiro, já é uma outra visão. Agora, a chance do América avançar na Libertadores é muito menor. Então, ele tem que... Eu acredito que é um momento dele realmente pensar mais no Brasileiro do que em criar uma grande expectativa de ir para as oitavas de final da Libertadores. Não que não pode acontecer. Pode acontecer. Matematicamente ainda é possível. Mas é muito difícil. Então, assim, o que eu acho que falta hoje, talvez um pouquinho a diretoria do América e tal, é enxergar isso de forma muito racional. O grupo do América hoje é, de novo, o mesmo objetivo do ano passado, é para não cair. E não cair, não quer dizer que ele vai ficar em 16º, 15º, ele tem condição de fazer um trabalho mediano, de meio de tabela? Tem condição. Se o Wagner Mancini ficar e não decidir sair de novo no meio do campeonato, que a gente não sabe. Alfinetada. Então, assim, porque... Se não aparecer um Grêmio, se não aparecer um outro time seduzindo o treinador, eu acho que ele tem essa possibilidade. Agora, não pode a gente criar a expectativa que, de novo, vai ser uma vaga para Libertadores, porque aquilo, eu acho que foi o ponto fora da curva, assim. E que bom que o América teve essa chance e conseguiu ganhar muito dinheiro naquelas classificações iniciais, muito dentro do que é a realidade do América, foi importante para ele esse reforço financeiro, né?
Então, assim, mas enxergar as coisas com mais uma visão mais racional mesmo, do que é o Agora, o Campeonato da América. Salum, quando esteve aqui, eu senti uma pontinha de esperança na Libertadores. Eu não sei. Pontinha? Viu? Porque ele falou, olha só, Não, o cenário do América. Mas se o dirigente não tiver também, quem vai ter? Mas Verdade. olha só o cenário do América. Se o América, o Tolima é o segundo colocado do grupo, o Atlético tem 8, o Tolima tem 7, o Del Valle 5, o América 1. O América vai enfrentar os seus 2 rivais diretos, que são o Tolima, na quarta-feira, agora, e depois ele enfrenta o Del Valle, no dia 25. Ambos fora de casa. Fora, Esse Ele não esse é o fez grande papel problema. dele aqui, Mas, né? mas o Esse Del é o problema. Valle, olha só, o Del Valle enfrenta o Atlético no Mineirão, e depois o Atlético vai fechar a sua participação contra o Tolima. Em Então o casa América está também. contando com 2 vitórias do Atlético nessas 2 partidas. E o América ainda enfrenta os seus 2 rivais diretos. E a diferença de saldo, por exemplo, do Tolima, que tem 7 pontos, para o América, que tem 1, não estou falando que o América vai classificar. Eu estou mostrando só que a diferença de saldo do Tolima tem 0, o América menos 4. Então, se o Tolima, de fato, perde para o América e para o Atlético, e o América consegue vitórias até magras nesses 2 jogos, o América tem uma remota chance, mas tem uma chance aí. Matemática, De- né, Bruno? Matemática, sim. mas a análise nossa... Mas o América, eu acho que faz essa ligação com os 2 que vão enfrentar o Atlético e que ele também pode vencer os seus 2 Mas jogos. tem que fazer. Tem que Tem que fazer fazer. porque o jogo ainda não aconteceu. É, Né? mas claro, assim, eu percebi... Nosso papel é analisar as possibilidades e assim, dentro do que a gente vê como cenário de jogo. Ele vai jogar na altitude, um jogo muito difícil, né? Os 2 jogos fora de casa, tem deslocamento e tudo mais. A gente sabe com o elenco enxuto, né? Tudo que esses times fazem dentro de casa. Eu e só toda não a sei, viu, situação. Bob, se o América vai entregar, não é entregar, mas colocar um time totalmente reserva nessas partidas, até porque o investimento é altíssimo. Não, né? não 250 mil dólares cada voo fretado. Não, botar time em reserva. Fora que não. tem vaga na Sul-Americana em jogo também. Então, assim, o América tem uma chance real de ir para a Sul-Americana, apesar de hoje ser o lanterninha do grupo, e eu não descartaria ainda não, vendo a tabela aqui, que são jogos diretos, e o Atlético vai enfrentar os 2 adversários do América em casa, então o América tem realmente aí que sonhar ainda na Libertadores. Isso é um complicador pensando no cansaço, né? Porque ele tem os compromissos pelo Brasileiro em que ele vai ter que manter ali a regularidade, mas ele tem que matar esses 2 leões aí na próxima rodada, contando com 2 vitórias do Atlético. Ele não tem grupo para levar 2 competições. É, Isso aí eu acho que é muito Mas claro. o Salum admitiu isso. Falou assim, ó, pelo elenco, o América, falou assim, ó, a folha do América deve ser a 5ª ou a 6ª mais barata da Série A. E a gente optou por um elenco mais enxuto por isso. Né? Talvez trazer algumas peças. Na parte do sucesso do América é a boa administração, não dá passo maior do que a perna. Essa é uma parte importante do sucesso do América, né? Mas ela traz limitações.